Boa tarde, Paulo. Boa tarde para você que está acompanhando o programa Bronca Livre. Nós anunciamos ano passado que teria mudanças na legislação de trânsito. E aqui ao meu lado está o secretário adjunto Teixeira, que vai nos explicar o que mudou, Teixeira, na legislação desse ano. Muito bem, Joel, como você disse, foram mudanças aprovadas ao final do ano passado que passam a vigorar a partir da próxima segunda-feira, dia 12. Trata-se da Lei 14.071 de 2020 e que traz muitas mudanças ao Código de Trânsito Brasileiro. A mudança que mais chama a atenção e que mais as pessoas têm nos procurado para tirar dúvidas é quanto à validade da CNH. Muita gente pensando que a sua habilitação que vence ano que vem vai ganhar 6 anos, no caso, mais de prazo. E não é. O que vale é o que está no seu documento. Se o seu documento diz que a sua habilitação vence em março do ano que vem, por exemplo, você deve procurar a Ciretran e renovar a sua habilitação. Se você tiver menos de 50 anos, você vai ganhar uma nova habilitação, vai receber uma nova habilitação, valendo sim por 10 anos. Aí sim, mas vai vir escrito também o prazo de validade, ou seja, os 10 anos, tá? Não conte com isso, que vai vencer e o prazo foi dilatado automaticamente. Não contem com isso. Para quem tem de 50 a 70 anos, continua valendo apenas 5 anos, tá? Era 5, continua 5. E para quem tem mais de 70 anos, de 3 em 3 anos. Detalhe importante, os profissionais da direção, eles continuarão sendo obrigatórios a fazer o exame toxicológico a cada 2 anos e meio. E com um detalhe, quem não comprovar que fez dentro do prazo pode pode cometer uma infração gravíssima, multiplicado por 5, que dá R$ 1.467,01. Então, o profissional tem que pensar. Outra mudança muito importante, trata-se o que o pessoal tem nos procurado muito, para saber sobre a pontuação. A pontuação, a gente sabe que o limite não pode ser ultrapassado os 20 pontos, você é aberto o processo administrativo para suspensão ou até mesmo cassação, dependendo do caso da CNH. Agora não, essa pontuação foi dilatada, mas tem alguns quesitos para serem cumpridos. Por exemplo, quem não cometer infração nenhuma durante os 12 meses, são 40 pontos, vale sim os 40 pontos. Para quem cometer uma infração gravíssima, cai para 30. Aí quem cometer 2 ou mais infração gravíssima, continua valendo os 20 pontos. É um detalhe importante que tem que ser chamado a atenção. Novamente, os profissionais da direção. Quem é profissional da direção, independentemente da gravidade da infração, continua valendo os 40 pontos. Eles serão beneficiados, vamos dizer assim, com essa nova legislação. Até se justifica, por quê? Porque o profissional da direção, ele está mais suscetível no dia a dia a cometer infrações de trânsito. Às vezes, de uma maneira até inconsciente, ele acaba cometendo algumas infrações. Então, eu acredito que seja até justo que eles tenham uma tolerância a mais da lei, assim vamos por dizer. Uma novidade também é em relação ao uso da cadeirinha, né, no veículo. O uso da cadeirinha. Para as crianças que têm até 10 anos, é preciso algum tipo de assento especial. Por exemplo, o garoto já tem 9 anos de idade, não atingiu a altura de 1,45 m, porque se o garoto, tendo 7, 8, 9 anos, se ele atingir 1,45 m ou mais, ele está dispensado. Só um detalhe, ele tem que ir no banco de trás e com o cinto de segurança, não pode esquecer esses detalhes. Abre-se um precedente para uma coisa, mas exige-se outra. Então, sempre no banco de trás, menor de 10 anos e usando o cinto. Se não, tem que usar o bebê conforto para os menorzinhos, os maiorzinhos um pouco, a cadeirinha, a famosa cadeirinha, e para os acima de 6, 7 anos já se usa o assento de elevação, que é para atingir 1,45 m e não correr o risco de ser enforcado pelo próprio cinto. E sobre a Centran, como que está preparado aí? Tem equipe suficiente para poder fazer essa fiscalização? A nossa fiscalização, Joel, infelizmente ela é feita exclusivamente através de convênio com a Polícia Militar, ou seja, nós ficamos dependendo desse apoio da Polícia Militar. Temos um convênio que a Prefeitura remunera a Polícia Militar para que ela faça a fiscalização de trânsito dentro do município. Nós já participamos de videoconferências para tratar justamente de como se dará essa fiscalização, se na hora da abordagem vai medir o garoto com a fita métrica ou com qualquer outro equipamento, porque tudo isso tem que ser regulamentado. Então estamos esperando uma regulamentação por parte do Conselho Nacional de Trânsito que possa nos dizer de que forma se dará essa fiscalização da cadeirinha e da altura da criança. Então essas foram as informações, conversei aqui com o secretário adjunto da Centran e ficam aí as dicas e as novas normas que começam a valer a partir do dia 12 aqui desse mês. Com imagens de Anderson Ferreira, Joel Jonas para a TV Alamanda Vilhena.